Oi, gente, mais um vídeo sobre o cangaço, né? Eu tenho me dedicado bastante ao assunto. Antes eu não dava, assim, não dava muita importância, mas depois que eu fui chamada, né, a interagir, a estudar, a aprofundar mais no estudo sobre o cangaço, né, foi através do Paulo Gastão que ele fundou um grupo de estudos lá no Ceará, em Fortaleza, né? E então, a partir daí, ele viu uma postagem minha, onde eu mostrava umas fotos de pessoas de nossa família, e ele perguntou se eu era de Floresta. Eu disse que não, eu não sou de Floresta. Quem era de Floresta do navio, mais precisamente da fazenda Ema, encravado lá no município de Floresta, e então ele perguntou o que é que a minha família tinha a ver com o cangaço, né? Aí eu falei que tivemos bastante pessoas, né, envolvidas, assim, combatendo o cangaceirismo. Aí ele me falou, Paulo Gastão, Verlúcio, você tem muita coisa a contar, vá pesquisar. Então eu comecei pesquisando, verificando as coisas. Atualmente eu estou passando uma temporada em Nazaré do Pico, que quem quiser conhecer a história do cangaço, eu aconselho que vá em Nazaré do Pico, está encravado ali entre Serra Talhada, próximo, aliás, à Serra Talhada, né? E que antigamente era Vila Bela. Foi ali onde o Virgulino Ferreira da Silva, né, vulgo Lampião, ele nasceu ali, em Poço do Negro. Já visitei várias vezes o local, porque fui fazer o levantamento ali, em relação à família também do Virgulino, porque se faz necessário que nós conheçamos a história pregressa da pessoa de quem vamos falar, e eu vou falar exatamente do Virgulino, dizendo antes de mais nada que eu tomo por base a doutora Ana Beatriz, que ela escreveu, Ana Beatriz Barbosa da Silva, tá aqui, gente, certo? Mentes Perigosas, né? Freud, a minha linha freudiana, aqui tem o livro Tem Tabu, que foi um dos primeiros livros de Freud, né? E então, não esquecendo que, para que nós falemos do comportamento de alguma pessoa, não se faz necessário que você haja conhecido aquela pessoa, né? Digamos assim, até uma redundância, conhecer pessoalmente, né? Você vai observar o comportamento a partir dos fatos, da história daquela pessoa. Para isso nós precisamos analisar desde a época da infância, se possível, né, da pessoa, até chegar a um determinado ponto que você possa estabelecer o comportamento, né? E então, voltando ao Paulo Gastão, ele disse, olha, sua família tem muita história, né? Porque só se eu falar sobre o cangaço e sobre o Virgulino, o rei do cangaço. Mas é interessante que nós possamos falar sobre o Virgulino. Desde menino, né, que ele, conforme eu disse, nasceu ali em Poço do Negro, fica bem pertinho, a 3 quilômetros de Nazaré do Pico, né? Ele frequentou ali aquele ambiente, ali tinha uma feira, na época em que ele era garoto, ele frequentou bastante a feira de Nazaré do Pico, frequentou a vila de Nazaré do Pico, e então era uma pessoa altamente problemática, comportamento sempre muito, digamos assim, agressivo, né? E ele se destacou bastante exatamente por conta disso, porque ele era uma pessoa que ele era invejoso, ele gostava de maltratar os animais, né? As brincadeiras dele desde cedo eram brincadeiras assim, já mostrando as perversões, a perversidade, né, que ele tinha já na índole dele, digamos assim, né? Ele gostava de brincar de guerra, ele gostava de usar baleadeira, pegar
digamos assim, pegar sementes de mamona. Eu até fui verificar as sementes de mamona, né? Essa coisa toda. Eu botava na baleadeira e atirava nas crianças e nos amiguinhos, nos colegas dele, né? E assim ele foi desenvolvendo o comportamento dele, a personalidade, né? E mostrando o comportamento, aliás, né? Então, vou ainda dizer o seguinte: para que a gente entenda do comportamento, a gente, sabendo dos fatos, sabendo das coisas, a gente pode sim chegar a analisar, porque Sigmund Freud, né? Ele estudou o Moisés, personagem bíblica, né? Ele não conheceu o Moisés, mas ele estudou o Moisés. Ele estudou também as obras de Shakespeare, ele estudou Leonardo da Vinci, estudou Gradiva, um romance de Jensen, né? E então ele desenvolve, o Freud, ele desenvolveu a psicanálise, e é o pai da psicanálise. Eu me pauto muito em Freud, né? E também atualmente na doutora Ana Beatriz, conforme eu disse. Bom, então eu estava verificando o seguinte, gente: o Virgulino, ele criou um estilo dele, o estilo, né, de se vestir quando ele entra para o cangaço, né? Ele já tinha essas tendências, conforme eu disse, de agressividade. Aí ele vai entrar no grupo do senhor Pereira, que era um cangaceiro lá de Serra Talhada, conhecido. E quando o senhor Pereira abandona o cangaço, porque vejam só, gente, a pessoa pode cometer crime e não ser um psicopata, né? Vamos logo fazendo a diferença, né? O Virgulino era um psicopata, né? Por isso que eu falei logo da vida dele quando criança, que foram esse levantamento que eu fiz, através das pessoas que sabem muito bem da história do Virgulino desde criança, que nasceu, conforme eu disse, lá em Poço Negro, que era uma propriedade da família, da nossa família, e foi passada para os pais dele, né? A família Ferraz Nogueira, dos Nogueira mais precisamente, né? E então o Virgulino, ele vai crescendo ali, causando grandes distúrbios ali naquela redondeza entre Floresta, né, mais precisamente Nazaré, e depois ele vai para Triunfo, ele vai para outros estados, né? Mas voltemos. O Virgulino, depois que ele entra para o cangaço, que dizia ele que era para vingar a morte dos pais. Isso não é fato, isso é inverdade, porque os pais dele já morreram, porque ele trazia muita confusão para a família, tanto ele quanto os irmãos dele. Ele era um psicopata, ele era uma pessoa altamente agressiva, e ele leva a família dele também para o cangaço, os irmãos, não é? Só deixou um que não entrou no cangaço, mas os outros todos sofreram as consequências, né, desse mau comportamento do Virgulino, né? De sua personalidade psicopática, né? Então o Virgulino, ele era muito invejoso, né? E depois ele cria o estilo, conforme eu disse, ele é vaidoso, ele é narcisista, né? E psicopata, né? Vai crescendo a agressividade dele, matando muitas pessoas, matando animais, cometendo as maiores atrocidades. Tudo que você puder imaginar de um psicopata serial killer, né? Ele foi fazendo isso e passou mais de 2 décadas assim, dando trabalho às polícias, dando trabalho a, digamos, 7 estados da federação, né? Ele começou em Pernambuco e vai terminar a sua vida, entre aspas, lá pro lado de Sergipe, né? Ali onde tem uma fazenda Angico, né? Bom, então o Virgulino, ele cria um estilo próprio para vestir-se. Primeiro, ele tem necessidade de andar se mudando, correndo para um canto para o outro, porque era perseguido constantemente pelas polícias, né? Daí que entra a nossa família, porque a maioria dos jovens da época tiveram que se alistar para combater o cangaceirismo, principalmente ali em Nazaré do Pico. Aí o Virgulino é expulso de Pernambuco, especialmente Nazaré do Pico. Ele mesmo dizia que não podia entrar em Nazaré do Pico, conforme não voltou mais
lá em Nazaré. Depois de expulso, a família juntou mesmo e assumiu assumiu com muita força, muita garra e muito sofrimento, porque Virgulino matou 16 pessoas da nossa família, inclusive um tio meu, né? Bom, voltemos para as roupas do Virgulino, que é o que mais encanta as pessoas. As pessoas se endeusam, ficam muito deslumbradas com aquela roupa do Virgulino. Conforme eu disse, o Virgulino criou o seu estilo próprio, entre aspas, né? Ele vai dobrar a lapela do chapéu e vai colocar estrelas. Muita gente atribui essas estrelas ao, assim, digamos, a estrela do rei Salomão, né? Na verdade, depois de estudar muito, que não é muito fácil a pessoa analisar, principalmente uma figura complexa como o Virgulino, né? Então, eu fui analisando e observando por que é que ele colocou aquelas estrelas no seu chapéu e que deu tanta visibilidade para ele, né? As roupas muito enfeitadas, subiam. Gente, aquelas estrelas vêm exatamente da ambição que o Virgulino tinha de querer ser da polícia, de querer. Ele tinha a lei própria, né, do psicopata, que é assim: o psicopata não obedece à lei do Estado, não obedece à lei de ninguém. Mas aí o Virgulino tinha a lei dele, que todo psicopata não obedece, não respeita, não tem sentimentos, não tem empatia, né? E ele era muito invejoso, muito ambicioso mesmo. Então, ele querendo ser o capitão, certo? Houve um período em que ele estava lá no Juazeiro, próximo ao Juazeiro do Padre Cícero Romão Batista, né? Juazeiro do Norte, né? E lá tinha o Floro Bartolomeu, que era um deputado federal do estado do Rio de Janeiro, e estava havendo essa questão do cangaceirismo aqui no Nordeste, né? Aí então o Floro Bartolomeu vai para o Juazeiro. Quando chega lá, vai e manda chamar o Virgulino para combater a coluna Prestes, e então dá uma farda de capitão para o Virgulino. O Virgulino aceita aquilo na maior, como narcisista que era, ele aceitou aquilo como um prêmio, né? Torna-se capitão do dia para a noite, né? De cangaceiro passa a ser capitão Virgulino, né? Conforme ele se intitulava, depois que recebeu a patente, que era uma patente falsa. Floro Bartolomeu fez aquilo, mas por quê? Porque ele precisava combater a coluna Prestes, e Lampião se sentiu o capitão para combater a coluna Prestes, só que ele nunca combateu a coluna Prestes, né? Então, gente, vejamos, para a pessoa chegar a capitão, primeiro teria que se alistar na polícia, isso dentro das condições normais, né? Se alistando, ele vai ser cabo, soldado, depois ele passa vai sargento, segundo sargento, primeiro sargento, depois coronel, general, marechal. Bom, se eu não estiver dizendo exatamente assim, hierarquicamente, como tudo na ordem, né? Mas é exatamente assim que ocorre quando a pessoa vai ingressar nas polícias, ser cadete, aí, né? E até chegar a general, que é uma das últimas patentes, né? Marechal, né? Marechal, né? Tem que estudar, tem que obedecer às leis do Estado, né? E o processo é esse aí, né? Não é assim do dia para a noite que a pessoa recebe uma patente de capitão, né? E o Virgulino recebeu esse título, ficou muito feliz com isso. Então, eu estava verificando também outra coisa bastante interessante. Além dele colocar as estrelas na lapela do chapéu, né? Ele vira e coloca aquelas estrelas, ele também, em determinado momento, ele também marchava, né? Eu até falava assim, fazia fila indiana. Na realidade, aquilo dali era como se ele fosse o capitão e estivesse à frente daqueles
como comandante daqueles pelotões, e ele pode observar que ele colocava em fila os seus comparsas, né? Os seus sequazes, né? Que eles andavam muito com aquelas pessoas, com os criminosos que ele arregimentava para o seu exército, né? Então, a estrela vem, que o Virgulino não podia usar nem as fitas no braço, nem estrela, nem no braço, nem no ombro, né? Porque isso é da Marinha, das polícias, digamos, do exército, né? Mas ele se sentiu capitão, e então morreu, entre aspas, como capitão, sumiu, certo? Que ele sumiu, né? E essa história ganhou muito vulto, e muita gente aí fica escrevendo, e não analisam, né? Muitas vezes, assim, não aprofundam o porquê do Virgulino usar as estrelas, que era pelo narcisismo, né, no meu entendimento, e porque ele queria ser o capitão, queria comandar aquele exército ali, né? Aí pronto, é isso aí que eu estou resumindo agora a história do Virgulino, né? Psicopata, né? Acaba passando a vida toda correndo das polícias, por sinal, à época chamavam-se as forças volantes, né? Por quê? Porque volitavam, porque ficavam se deslocando de um lugar para outro, porque não sabiam onde encontrar o Virgulino, o Lampião, no meio da Caatinga, né? Tanto fazia ele estar no estado de Pernambuco, como correr para Alagoas, correr para Sergipe, correr para Bahia, e assim as polícias ficaram conhecidas como volantes, né? Polícias, forças volantes, né? Então, gente, se vocês quiserem conhecer a história do cangaço, vocês precisam ir em Nazaré do Pico, que é cravado, a vila, cravado no município de Floresta do Navio, e vocês vão conhecer. Ali temos o memorial, o museu, né, dos combatentes do cangaço, né, do cangaceirismo lampiônico. Por hoje, fiquemos por aqui, tá ok?